para a aprovação de certas doutrinas, como por exemplo a doutrina do purgatório, ok? Então temos aí a necessidade da igreja de justificar essas doutrinas, por isso então tratam de tornar canônico esses livros que nunca haviam sido tidos como tais. Então, temos aí a situação da contra-reforma, não é? Mas primeiramente aqui na situação de Valdo ainda, para tentar autorização para a abertura de uma ordem dedicada à pregação sobre a santa pobreza. Situação em que viu sua proposta ser ridicularizada por um inglês de nome Walter Map. E o Papa, mesmo não vendo qualquer traço de heresia na proposta, não negou nem autorizou. Então foi ambíguo diante do pedido, né? Mas astutamente vinculou a oportunidade de exercício e funcionamento da ordem somente se fosse convidada por algum bispo. Isso é praticamente uma negativa, uma vez que os bispos não estavam nem um pouco interessados nesse tipo de pregação, nesse tipo de mensagem, uma vez que eles haviam se misturado muito com o poder secular e eles exerciam autoridade tais como qualquer outro senhor de engenho. Então o interesse deles era sempre o lucro e a escravização e a usurpação daqueles que estivessem submetidos a ele pelo servilismo, aqueles que plantavam nas suas terras e lhe davam uma boa parte das suas colheitas. Então os bispos não tinham nenhum interesse nesse tipo de mensagem, nesse tipo de pregação. Assim, esse tipo de autorização é na verdade uma negativa velada, né? Então mostra aí também a ambiguidade e a covardia deste líder para pregar em sua jurisdição. Então dependia da autorização de um bispo para que essa ordem fosse aberta e funcionasse, pregasse dentro da sua jurisdição. O que na prática significava uma negativa, exatamente. Valdo não se deu por vencido, mesmo diante desta esquiva do Papa, e semelhantemente à atitude que Pedro, o apóstolo, teve que tomar diante das autoridades religiosas de sua época, entendeu que obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens. Assim é que, mesmo sem autorização formal, passou a pregar este evangelho que tem a Deus e a sua vontade como mais importante que o vil metal. E como poderíamos esperar, esta atitude gerou sérias consequências. Isso em 1184, quando ele foi excomungado pelo Papa Lúcio III, e a partir de então não conheceram mais o que seja a paz dos negligentes. Então aquele que se empenha, né, aquele que põe a mão no arado, não deve olhar para trás, não deve temer, né, e não deve se acuar, deve se amedrontar diante das ofensivas, porque isso é o que espera aquele que luta pela verdade, aquele que se coloca como amigo de Deus, automaticamente se constitui inimigo do mundo e passa a ter, infelizmente, não por causa sua, mas por causa do espírito que está no mundo, passa a ter muitos inimigos. Assim não foi diferente com Pedro Valdo. Passaram a sempre ser perseguidos pela igreja que estavam tentando reformar, pois encontrava-se essa nas mãos gananciosas de pessoas a quem a pregação valdense, com ênfase na pobreza e divulgação da verdade das Escrituras, não interessava. Mas esse movimento, por estribar-se na verdade do Evangelho, prosperou em meio à tremenda perseguição que em alguns momentos quase os levou à extinção. Mas resistiram. Veja que é um grupo pré-reforma. É um grupo anterior à grande reforma de Martinho Lutero na Alemanha. Mas é um grupo aguerrido, é um grupo que buscava pela verdade da palavra de Deus e que entregou sua vida por ela, que lutou por ela até o sangue, até o derramamento de sangue. E quando houve o grande movimento da reforma, com o apoio político que recebeu, eles ficaram um tanto reticentes, mas depois se associaram a ela e passaram a integrar o grande grupo da reforma. Inclusive eles estão muito presentes até hoje na região do Languedoc, conforme está indicado aí no mapa, e também no norte da Itália. É um grupo reformado presente ali no país, né, no grande país da Itália, na área norte desse país. Mas esse movimento, por estribar-se na verdade do Evangelho, prosperou em meio a tremenda perseguição que em alguns momentos quase levou à extinção. Mas resistiram, chegando a dominar uma região denominada Languedoc, no sul da França, e o norte da Itália. Durante a Reforma, mesmo com alguma resistência doutrinária, passaram enfim a integrar as forças protestantes que resistiam
aos avanços das tropas católicas e atualmente se constituem um dos mais importantes grupos protestantes presentes ainda principalmente no norte da Itália e com um trabalho intenso no evangelismo. Então conheça aí o esforço empreendido pelos valdenses, né, com origem aí no seu líder Pedro Valdo e na sua grande na sua coragem, né, na sua entrega total para pregar, para proclamar a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Então, esses grupos são integrantes aí do grande movimento da Reforma. Veja também este personagem aqui, chamado John Wycliffe. Viveu entre 1330 e 1384. Né? Temos aí a principal atuação dele, entre 1330 e 1384. Nessa mesma senda de manifestação contra a mentira, levantaram-se outras vozes entre os letrados, que uma vez em contato com a Sagrada Escritura, emanada em contato com a verdade sagrada, né, que uma vez em contato com a sagrada verdade emanada das Sagradas Escrituras, encontro com a verdade que é Cristo, né, uma vez que tem um encontro com essa verdade, não é mais possível negá-la, né, é necessário uma decisão ante ela, aceitar e viver conforme ela, ou rejeitar e saber que está rejeitando a salvação da sua alma. Então é o encontro com esta verdade que motiva as pessoas a decisões que serão muito importantes e muitas das vezes serão grandemente prejudiciais para a sua história. Trarão muitos percalços, muitos problemas, mas sempre valerá a pena, porque é a verdade em Cristo Jesus. É o encontro com aquele que pode nos salvar, o único no qual devemos ser salvos, que é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu encontro com esta verdade emanada nas Sagradas Escrituras, que era vedada, né? Que era proibida a sua leitura às pessoas de modo geral. A Escritura estava somente em latim e as pessoas comuns não tinham acesso a ela. Mas, uma vez que alguns homens letrados tiveram esse encontro com ela, não mais podiam silenciar essa verdade no seu coração. E sabiam que tinham que, a todo custo, tornar ela divulgada a todas as pessoas. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, como disse Cristo no Evangelho. Então esta palavra é purificação para nossas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como é dito também em Atos dos Apóstolos. Então, para que a fé do povo pudesse ser resgatada e pudesse ser direcionada para o objetivo correto, que é Cristo, a palavra tinha que ser entregue. Não mais poderiam conformar-se com a miserável ignorância a qual estavam relegadas a grande maioria da população, sendo aprisionados a uma religião ritualística e obscurantista que lhes fechava o acesso ao conhecimento que liberta e que põe o homem perante o seu Deus. Temos aí a figura de John Wycliffe, conforme a imagem. E o proprietário dessa vigorosa voz que ecoou pelos séculos e que impulsionou fortemente a reforma foi John Wycliffe, homem extremamente culto que estudou filosofia, teologia e legislação canônica em Oxford. Exerceu o sacerdócio como padre e aproximou-se profundamente da causa dos pobres, manifestando uma atitude bastante belicosa em relação às extorsões praticadas pela Igreja Romana entre o seu povo na Inglaterra. Questionando duramente o pretenso direito da Igreja de expoliar o seu povo, tornando-se assim não somente uma voz profética, mas também uma figura exemplar do nacionalismo inglês. Outra característica, né, que observamos aí dos grandes reformadores. Eles não tinham apenas uma atuação eclesiástica, eles não tinham apenas uma atuação de gabinete, tá, escrevendo textos. Eles tinham uma atuação prática no meio do povo também. Eles lutavam também por causas sociais importantes, como John Wycliffe está vendo aqui. A igreja, nesse momento da história, ela se impõe e ela, de forma exorbitante, arranca do povo aquilo que era para sua subsistência. Então, John Wycliffe não se conforma que o povo seja entregue à ignorância total, não lhe seja comunicada a palavra de Deus, tá certo? Com toda a sua clareza. E além disso, além de não comunicar a palavra de Deus, ainda há uma extorsão em relação aos seus bens. Então esse homem se levanta com uma voz profética e com uma voz de revolta também, como nós vemos aí nos profetas bíblicos, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Homens de Deus que estão empenhados numa causa
eclesiástica, vamos colocar assim, em relação à pregação do Evangelho de Cristo como Salvador, mas também numa causa social. Leia a carta de Tiago, né? Observe a atitude dos profetas, veja como eles exigem que o povo se atente à palavra de Deus,